Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões, onde iniciamos elevando o nosso pensamento ao Divino Amigo Jesus, rogando ao Mestre que nos fortaleça o entendimento em relação às nossas vidas, que as leis de Deus que agem em nosso cotidiano, em nossos relacionamentos, nas nossas provas, possam ser melhor compreendidas e que esses desafios consigamos aproveitá-los para o nosso crescimento íntimo e moral. Dá-nos o ânimo necessário para a jornada, Senhor, a esperança que nos revigora e a fé que nos sustenta para seguirmos adiante, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo também nos fizesse. Que as melhores vibrações possam nos envolver física e espiritualmente, iluminar os nossos lares e envolver todos os nossos entes queridos em vibrações de paz e de luz. Muito obrigado, querido Jesus. Meus amigos, livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 61, Também tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João 12:10. Comentários do benfeitor Emmanuel. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se, igualmente, a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Senhor, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros, que se unam ao amor de Jesus, conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tens, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Meus amigos, são advertências profundas, importantes reflexões do Espírito Emmanuel, mostrando o caminho para aqueles que se renovam e se renovaram no Evangelho de Jesus. E quanto as lutas continuam,
sendo os adversários encarnados e desencarnados constantes. Aquele que procura a luz sofrerá a influência, o tentame das trevas e da ignorância para bloqueá-lo nesse avançar. É natural, porque passamos a incomodar. Muitas vezes, uma renovação, ela acaba por influenciar aqueles que estão à nossa volta. E acabamos por fazer com que aqueles que estão à nossa volta sintam que nos modificamos. E se estamos melhores, aquilo acaba mexendo. Por exemplo, na superação de um vício, de um mau hábito. Vamos imaginar alguém que sempre fofocava, era maledicente, falava palavrão, e de repente ele para com essas atitudes. Aqueles que, junto com ele, faziam as mesmas coisas, que se alimentavam reciprocamente, perdem aquela referência e tentam puxar de volta aquele que se afastou para a luz, para um bom hábito. Muitas vezes criticando, usando de ironia, de gracejo, como se uma nova postura moral e elevada fosse ruim. Mas é porque agora, não raro, nós também teremos que mudar. Porque eu gostava de me abastecer com ele e vice-versa, falávamos juntos. Tínhamos vícios compatíveis, agora que ele não tem. Ou eu não tenho para onde correr, para outra pessoa que me alimente, ou terei que procurar outros. Isso, no primeiro momento, incomoda. As pessoas acham que não será duradouro, que aquela modificação nossa é apenas um suspiro, mas que vai voltar à tendência anterior. E conforme ela percebe que isso não acontece e que estamos melhores, ela começa a observar mais profundamente aquela mudança de atitude. Até o ponto em que, quando é efetiva, de longo prazo, passa a ser influenciada pelo novo caminho proposto por aquele que optou pelo bem. Essa informação é de Leon Denis, que nos diz, principalmente a respeito do mundo espiritual perseguidor, como agem em relação aos seus desafetos quando estes se transformam. Num primeiro momento, eles consideram que aquilo não será efetivo, não será duradouro, mas conforme vai realmente mudando, vai mudando as vibrações, eles percebem que é real e acabam por também se modificar, porque o exemplo, ele é mais intenso do que uma palavra. O exemplo, ele é transformador. E aqueles que estão à nossa volta, imaginemos, se todos nos comprazíamos no álcool, agora somos convidados a vencer o hábito da bebida. Se todos fumavam deliberadamente e um se modifica para melhor, se sente mais disposto fisicamente, espiritualmente, mais confiante, o outro vai procurar também observar o que pode ser feito, como ele poderá modificar-se, e vai se transformando. Esse que não era lá um cônjuge, por exemplo, atencioso, que valorizava a presença do outro, que era muito recluso, fechado em si mesmo, e começa a se modificar, o outro se espanta. Será que realmente é assim? Pois ele se tornou agradável. Ele agora percebe melhor as disposições efetivas do companheiro ou da companheira, os esforços que são feitos no seu dia a dia, seja num simples almoço, no arrumar da casa, ou num esforço para o equilíbrio doméstico, se surpreende. Naturalmente, se o outro para de reclamar, ele também tende a parar de reclamar.
Já que o outro me tolera, me suporta tanto, por que eu também não posso fazer um esforço? Então ele também se controla mais, o ambiente vai se harmonizando mais e mais, e aquilo cada vez vai se fortalecendo, vai se tornando uma mudança até de estrutura, seja comportamental, mas depois mais efetiva, passa a ser um valor daquele indivíduo, daquele espírito, até que se incorpora. Torna-se então uma virtude com o tempo, começando de um propósito de mudança, mas que tem como base a vontade. Na transformação de um hábito, de uma tendência, é necessário termos a vontade do querer, a vontade do esforço, a vontade diária. E é tão difícil aplicá-la, do ponto de vista moral como físico, que basta fazer um exercício. Uma semana, por exemplo, do ponto de vista físico, sem cometer algum excesso na alimentação, ou deixando uma semana de comer doces, mudança de algum hábito. Se isso é complexo, imaginemos do ponto de vista moral uma semana sem reclamar, uma semana sem mentir e inventar desculpas, uma semana respondendo de forma cordial, uma semana silenciando. Percebemos que só com muita vontade para darmos conta, mas é possível, porque se não fosse possível, ninguém realizaria. E não é o que vemos. E se um conseguiu, por que não 10? Por que não 100? Por que não 1000? Por que não 10.000? Por que não 1.000.000? E por que não estarmos nós nesse contingente que quer mudar-se? Quer mudar-se intimamente, quer ter um pensamento melhor, quer ter um sentimento mais nobre, mais honrado, mais harmônico, mais espiritual. Então, percebemos que na base disso tudo, como será importante essa mudança proposta, essa renovação proposta, conforme o exemplo trazido de Lázaro, e que não nos incomodemos com aqueles que muitas vezes querem denegrir-nos, pois esse ato fala mais da pessoa que denigre do que daquele que sofre o assédio. Lembrando que se o nosso comportamento para melhor tem atraído essas situações, é porque estamos avançando. E a pequena modificação já é importante, porque uma pequenina luz já é um benefício em meio às trevas. E quando sofremos o assédio, lembremos, estamos em prova. Estamos em prova. É importante que eu não fraqueje, que eu continue firme. E aqueles que perseverarem conseguirão vencer. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus, disse Jesus. Viver a mensagem do Evangelho tem que ser motivo de alegria, de contentamento para todos nós. E assim, agradecidos a Jesus, vamos pedir para que Ele nos abençoe o lar, nos ilumine a família, fortaleça-nos diante das provas, das dores. Visite aquele familiar, aquele parente enfermo. Ampare aquele que está fraco, fragilizado. Renove o companheiro acomodado nas próprias viciações. Querido Jesus, ilumine as nossas águas, fluidificando-as para o nosso bem-estar. Auxilie o nosso país, o Brasil, para que seja governado por pessoas conectadas ao Pai, que pensem no povo e governem para o povo, pelo povo, com Jesus. Ilumina-nos, Senhor, para que tenhamos cada vez mais consciência de nós mesmos na vida,
vivendo como espíritos na Terra, aproveitando essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui nesse momento da humanidade. Muito obrigado, que a tua luz se faça sempre presente junto de nós. Assim seja. Graças a Deus.